Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Psicoaprender para mais um vídeo de instrução, trazer alguns pontos muito importantes com uma pergunta como tema: por que há crianças que não aprendem ou deixaram de aprender, estão demorando a aprender? O que está acontecendo? O que aconteceu que fez com que essas crianças parassem de aprender e até regredissem no conhecimento? Isso me refiro a criança com atendimento educacional especializado, e aquelas crianças também que não são crianças especiais, no sentido de não ter nenhuma patologia, mas que também não estão desenvolvendo. O que está acontecendo com essas crianças? Então, quero trazer aqui alguns esclarecimentos para os pais que estarão assistindo esse vídeo, que você possa pensar, refletir um pouco o porquê, o que está acontecendo com sua criança, você que tem tanto desejo de ver a sua criança aprender, desenvolver, estudar, aprender a ler, escrever, fazer contas matemáticas, o que está acontecendo que essa criança não está absorvendo o conhecimento, o professor ensina e a criança não consegue entender. Então eu quero trazer alguns pontos fundamentais que espero esclarecer e tirar algumas dúvidas com relação a isso. E o primeiro ponto que destaquei aqui foi a pandemia. Tá, todos nós sabemos que, infelizmente, a pandemia durou 2 anos, de muita força aí. Infelizmente, muitas pessoas até chegaram a falecer, escolas ficaram fechadas, essas aulas remotas, aula online. Imagine aqueles pais que não têm acesso à internet. Já pensou? Não tem sequer um celular para acompanhar uma aula, baixar algum tipo de atividade semelhante. Como essas crianças desenvolveram nesse sentido? Se não tem a internet em casa, os pais não têm condições de mandar instalar uma rede de Wi-Fi em sua casa. E na pandemia, muitas crianças pararam de ir à escola, ou por que não dizer, todas as crianças de todo o Brasil pararam de ir à escola, porque foi muito forte tudo isso. Então, a pandemia foi uma das causas que contribuiu para o não desenvolvimento da criança em sala de aula. E mesmo em casa, essa criança não conseguia acompanhar as aulas, e quando acompanhava, não entendia o conteúdo que o professor estava explicando, não conseguia acompanhar as atividades. E é como que o professor ensina, finge que ensina e a criança finge que aprende, mais ou menos isso, e traz um atrapalho terrível. E as crianças, os pais também sofreram com relação a isso. Então isso é muito sério, isso prejudicou a criança no seu desenvolvimento intelectual. E não é por dizer que até hoje a pandemia ainda continua, embora em escala muito baixa, mas continua, nunca parou de existir e tudo e tal. O segundo ponto que eu quero trazer também aqui, a falta de apoio em casa. As crianças, muitas crianças também não desenvolveram por falta daquele apoio moral em casa. Ninguém se interessava pela criança, a criança ficava por conta, estudava quando bem entendia de estudar, alguém não dava atenção. Então a falta de apoio prejudicou também a criança. Volto a refalar, paizinho, isso é com relação à criança especial e a criança que não tem nenhuma patologia, isso foi geral. Entendeu? Isso foi geral, isso aconteceu com criança, aconteceu com adultos, mesmo na faculdade, todo mundo foi prejudicado, mas em especial a criança. Estou focando na visão da criança, com um psicopedagogo que faz a anamnese, que acompanha a criança no seu desenvolvimento intelectual, educacional. Então, a falta de apoio é um dos pontos também que contribuiu para essa criança não desenvolver no seu aprendizado. Um outro ponto importante que eu quero salientar aqui, que prejudicou as crianças,
foi os pais não saberem lidar com a situação. Veja só, imaginem aquele pai, o pai que não conseguiu, não sabe ler, a mãe que não sabe ler, que não tem como entender as questões ali que a professora passava, aquela atividade que a professora manda para a criança fazer em casa, e os pais não sabem ler. Como que essa criança iria resolver essas atividades se os pais não têm a capacidade intelectual de ajudar o filho? Então é muito difícil isso. Então, nesse aspecto aqui, os pais não sabem lidar com essa situação e também não têm condições financeiras de contratar um especialista, né, para atender o seu filho na sua casa, orientar seu filho, dar aquela aula de reforço e a criança desenvolver. Então, a falta de apoio dos pais também prejudicou. Os pais não sabem lidar com tudo isso, a pressão dos estudos. E muitos pais também simplesmente deixam a criança para lá, a criança faz atividade quando bem acha que deve fazer a atividade. Imagina toda criança, não é aquela criança interessada, como ela iria desenvolver e vai desenvolver as suas habilidades, né? Então, isso é prejudicial, tá? Então, é uma situação bem complicada isso. Muito complicada, fica difícil de lidar com tudo isso, tá certo? Então, quando os pais não incentivam as crianças, a criança também tende a não ser incentivada por ela mesma, se sente desmotivada, e aí vem a complicação. Então, outro ponto que eu quero estar abordando aqui, a falta de incentivo. É um outro problema. Eu falei, os pais não sabem lidar com isso. Aqui já é a falta de incentivo. Aqueles passos que eu já falei, só reiterando aqui, quando as crianças não é incentivada. Eu sempre falo com os pais de alunos que eu atendo e dou aula o seguinte: a criança, se ela estuda pela manhã e chega na sua casa, ela almoça, ela precisa descansar, ela precisa dormir um pouco, relaxar, mas logo em seguida descansou a mente, descansou o corpo, ela precisa fazer as suas atividades, realizar as atividades. Infelizmente, tem muitas crianças que quando chega da escola já quer fazer logo de repente ali as atividades para ficar logo livre e acaba tropeçando, errando, não respondendo as questões da forma correta e termina sendo reprovada. Do mesmo jeito, é a criança especial também. Tem muitas crianças com autismo e assim por diante, que têm pressa em querer fazer atividades, os pais não têm o controle disso. Então, os pais têm que incentivar a criança não somente a estudar, mas até saber descansar a memória para depois estudar. É a partir daí que vem o desenvolvimento, porque é o cérebro que recebe as informações, é o cérebro que vai captar as informações e que vai internalizar isso. E uma vez internalizada, não tem mais como esquecer, porque ela guardou as informações. Um dos pontos, por exemplo, em que eu posso demonstrar aqui o aprendizado. Aqui tem uma caneta, tá? O que acontece? Se você mostra o nome caneta para a criança ela vai decorar o nome caneta. Você fala uma caneta, caneta, mas ela não sabe como é uma caneta. Quando você mostra a caneta e o nome da caneta, ela vai associar a caneta com o nome. Então, quando ela vê o nome caneta ou lapiseira, como queira falar, ela vai associar com a figura da caneta e ela vai guardar, internalizar isso, o nome e o modelo do objeto. Isso é muito importante, isso é aprendizado. Outro ponto importante também que eu quero trazer aqui, finalizar a minha fala, é pouca dedicação dos pais. Pouca dedicação dos pais. Parece ser uma escala. Parece ser uma escala. Muitos pais, não são todos, mas na maioria dos pais, que não desenvolveram no conhecimento, eles tendem a deixar isso sequencialmente na família, como se fosse algo hereditário. Eu não aprendi a ler, então ele não vai incentivar os pais, as crianças a lerem, entendeu? Ela não tem essa dedicação, esse cuidado,
esse zelo. Eu não aprendi a ler, mas eu quero que minha criança aprenda. Muitos pais não são assim. Tem crianças, adolescente com 10, 12 anos de idade que não sabe ler, porque os pais não sabem ler. Então, como eles não sabem, eles não têm a dedicação, o cuidado de incentivar o filho a superar isso. E fica adulto também sem aprender. Eu sempre costumo dizer para os meus alunos, quando eu estou com a criança especial, no quarto ano, no quinto ano, no terceiro ano, o seguinte: você precisa ser o seu automotivador. Se alguém diz que você não vai aprender, é você que tem que dizer para você mesmo. É você o seu automotivador. Escreva lá na sua casa, lá na sua porta, no seu caderno, eu vou conseguir. Deixa eu lhe contar uma história aqui interessante, que isso pode motivar você, papai, a motivar também a sua criança. Houve uma criança que ela não estava desenvolvendo na aprendizagem. E a sua mãe foi verificar suas notas, estava muito baixa. E perguntou: por que que você não está conseguindo atingir as notas? Você consegue, meu filho. Você tem capacidade para atingir as suas notas, conseguir um bom resultado. O que acontece? Essa criança, ela entrou para o seu quarto, depois de alguns dias, as notas começou a melhorar, fechando com 94, notas muito boas. Então a mãe dessa criança entrou no quarto lá e quando verificou, ela viu lá a frase: eu posso, eu vou conseguir, eu vou chegar lá, eu vou aprender. Então, essa frase motivacional que a criança escreveu a partir do incentivo da mamãe, essa criança desenvolveu no aprendizado. Então, os pais precisam ter dedicação e motivar seus filhos a aprenderem, tá certo? Então, fica aqui esse vídeo de incentivo a você, papai, a você, mamãe. Você é a peça fundamental para o desenvolvimento intelectual do seu filho. O desenvolvimento acadêmico da criança depende dos pais, tá ok? Então, curta esse vídeo, compartilhe, deixe o seu like aí, aperte no sininho aí, sempre quando houver um vídeo novo, você vai estar sendo informado, tá ok? Se você não é inscrito nesse canal, nos ajude a crescer esse canal aí, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau.